Oi, linda! Seja bem-vinda a Muala. Eu sou a doutora Neide Pires e hoje vamos falar sobre abortamento de repetição. E eu trago a história real de uma mulher que precisou enfrentar 8 perdas gestacionais, 8 abortos, para então conseguir o seu primeiro filho. Aborto de repetição traz inúmeras repercussões físicas, emocionais e financeiras para a vida do casal. Existem várias causas que podem estar por trás de episódios recorrentes de abortamento, de perdas gestacionais, desde alterações no útero, nos anexos, causas genéticas, causas imunológicas, trombofilias, causas endócrinas e inúmeras outras. Hoje trago a história de uma mulher que precisou enfrentar abortos de repetição, que teve 8 perdas gestacionais para então conseguir gestar e dar à luz ao seu primeiro filho. Entre dores, dúvidas e dívidas. Como tudo começou. Primeira gravidez 2010, não planejada, pois ainda era namorada do meu futuro marido. Ecografia, gestação de 8 semanas sem batimento cardíaco do bebê. Me senti aliviada, confesso, pois não queríamos engravidar antes do casamento. Segunda gravidez 2012, foi planejada após 1 ano de casada. Primeira ecografia, 6 semanas, batimento cardíaco do bebê normal. Segunda ecografia, 11 semanas, sem batimento cardíaco do bebê. Eu lembro das palavras da médica. Não se preocupe, você é muito nova e logo estará grávida novamente. Isso acontece com muitas mulheres. Nunca superei esse trauma. Ela me receitou medicação para não precisar fazer uma curetagem. Procurei por especialista, pois achei que alguma coisa estava errada. Solicitou vários exames para a investigação dos 2 abortos. Causas genéticas, trombofilias, causas imunológicas. Um dos exames foi o cross-match. E o médico concluiu que eu não tinha anticorpos contra o antígeno do meu marido, traduzindo a ausência de anticorpos bloqueadores, e minhas gestações sofriam agressões de células natural killer, com maior probabilidade de perdas precoces. O tratamento recomendado foi realizar 3 imunizações com linfócitos paternos, com intervalos de 15 a 21 dias e então repetir o cross-match em 4 semanas, depois da última dose. O critério para que fôssemos liberados para engravidar seria o resultado positivo. E assim aconteceu. Após 3ª dose, meu exame positivou. Quando ocorresse a gravidez, a injeção seria então mantida até o 4º, 5º mês da gestação, a cada 15, 21 dias. Além disso, um exame chamado metileno tetrahidrofolato redutase indicava que eu tinha mutações presentes em 2 genes, ambas em heterozigose. Só me faltava essa, pensei. Não bastasse eu não ter os tais anticorpos bloqueadores, agora descubro que sou uma mutante. Segundo o médico, eu deveria também fazer injeções diárias de heparina, clexane, antes e durante toda a gestação, pois essas mutações indicavam desenvolvimento trombofílico na gestação. Já estava assustada com o preço das injeções de leucócitos, mais assustada fiquei com o preço do clexane por toda a gestação, mas seguimos em frente. Terceira gravidez 2013. 3º aborto. No mês seguinte, grávida e cheia de esperança. Eu mesma aplicava diariamente uma dose de heparina na minha região abdominal. Porém, dessa vez, a nossa alegria durou bem pouco.
Já no primeiro ultrassom, com 8 semanas, não havia sinal de batimento cardíaco e o tamanho do embrião condizia com a idade gestacional. Bom, a explicação dessa vez foi que eu teria que fazer uso de progesterona, pois provavelmente eu havia tido um aborto causado por deficiência de progesterona. Também deveria tomar vitaminas e, é claro, continuar com as vacinas de linfócitos paternos. Assim fiz. Nada resolvido. Eu engravidava e já no primeiro ultrassom descobria que não havia batimento cardíaco do bebê. O que me chamava a atenção é que em todos os ultrassons que fazia, o embrião se encontrava intacto e a placenta normal. Só não havia batimento cardíaco do bebê. Quarta gravidez, quarto aborto. No quarto aborto, este médico recomendou que fizéssemos a análise genética do material do embrião para verificar se o aborto não teria sido causado por alguma anomalia genética. Após algumas semanas, veio o resultado do exame. O embrião não era perfeito geneticamente. Tratava-se de um embrião com uma triploidia cromossômica. O médico me disse que este tipo de anomalia era bastante comum e não explicava as perdas anteriores. Quinta, sexta e sétima gravidez. Abortos precoces. Diante desta possibilidade, a única alternativa seria fazer uma fertilização in vitro, seguida da análise genética dos embriões. Fizemos a FIV e a análise genética. Resultado: embriões geneticamente normais. Fizemos então a primeira implantação dos embriões sem sucesso. Ele então sugeriu o uso de imunoglobulina endovenosa antes de partirmos para a segunda tentativa. Desta vez deu certo, beta-HCG altíssimo. Eu estava gravidíssima, mas nossa alegria novamente durou pouco. Terceira tentativa da FIV, precedida pela injeção de imunoglobulina, nova gravidez e novo aborto, o sétimo. Nesse momento, eu não sabia mais o que fazer. Todas as tentativas foram esgotadas e pensei em desistir. Estava tão cansada e não aguentava mais tantas frustrações, suposições e procedimentos desgastantes. Além do desgaste psicológico, havia também o desgaste financeiro. Alguma coisa me dizia que o meu problema estava relacionado com algum fator imunológico, como se meu organismo rejeitasse os embriões. A cada tentativa de gravidez parecia que a situação era ainda mais agravada, pois os abortos ocorriam cada vez mais cedo. No começo era com 6 semanas, depois passou a ser com 6 e depois com 5 semanas. E nos últimos eu não chegava nem a completar 4 semanas de gravidez. As últimas perdas já não foram tão dolorosas porque não havia muita expectativa. Eu já tinha sofrido tanto que minhas lágrimas haviam secado. Eu não sabia o que me atormentava mais, o fato de não conseguir ter um bebê ou o fato de não saber o que se passava comigo. Resolvi eu mesma procurar por respostas. Não me convencia dos diagnósticos que haviam me dado até então. Fizeram uma infinidade de exames e não achavam nada convincente. Então comecei a pesquisar sites de outros países sobre o assunto. Até que em agosto de 2014 vi a seguinte notícia no site do BBC Brasil. Britânica dá à luz após 20 abortos espontâneos. Esta mulher teve 20 abortos e eu querendo desistir depois do 7º. Resolvi procurar pelo médico citado na reportagem. Descobri a clínica dele em Londres e resolvi marcar uma consulta. Faltando um mês para a viagem e a tal consulta em Londres, descobri que estava grávida novamente. E desta vez foi sem querer. Não planejava viajar grávida e muito menos chegar grávida à consulta. Cheguei para a consulta com 8 semanas e preparada para tudo. Desta vez eu ainda não havia feito ultrassom nem repetido o exame do beta-HCG. A única coisa que eu tinha feito de diferente foi uma dose da imunoglobulina, que solicitei ao meu médico no Brasil. Ele concordou e me aplicou a imunoglobulina. Creio eu que ele fez isso para que eu não perdesse a esperança, mas acredito que ele mesmo não acreditava que isso ajudaria, pois eu já havia feito isso várias vezes.
Para minha surpresa, o ultrassom que fiz em Londres na primeira consulta mostrou que estava tudo bem com o embrião e o batimento cardíaco do bebê estava positivo. Ele solicitou então exames e marcou outra consulta para 2 semanas. E já me receitou corticoides, a prednisolona, em uma dose bastante elevada. Disse que esta medicação poderia me ajudar, pois tudo indicava que a causa dos meus abortos era mesmo imunológica. Se não fosse, também não me faria mal. Na segunda consulta, os exames mostraram que havia atividade das células natural killer acima do normal. O doutor explicou que as perdas que tive foram mesmo causadas por essas células de defesa, que reconhecem o embrião como um ser estranho e iniciam uma resposta de destruição. Finalmente, havia encontrado uma explicação coerente. Questionei sobre o tratamento que fiz com os linfócitos paternos e o exame de cross-match. Após o tratamento, ele foi categórico ao afirmar que não há comprovação científica sobre a eficácia desse tratamento, muito menos sobre a metodologia do exame de prova cruzada, o cross-match. O meu tratamento em Londres consistiu basicamente em corticoide, a prednisolona e 3 aplicações de uma infusão intralipídica, o intralipid. Fiz a primeira aplicação no dia seguinte à consulta. O que posso dizer para resumir o final da minha história é que hoje tenho um bebezinho de 3 meses nos meus braços, que é a razão do meu viver. Lembro até hoje que, quando fui fazer a primeira aplicação da medicação intralipídica em Londres, no dia seguinte à consulta, perguntei à enfermeira que se muitas mulheres que fizessem esse tratamento conseguiriam ter filhos. A resposta dela foi: todas as mulheres que fizeram o tratamento com esse médico tomaram essa medicação, elas tiveram seus filhos. Não sei se ela falou a verdade, mas depois de ouvir isso, eu saí de lá com uma certeza de que havia encontrado as respostas pelas quais eu procurava por tanto tempo. Esse relato foi compartilhado em outubro de 2015. A história real de uma mulher que precisou passar por 8 perdas gestacionais, que teve 8 abortos, para então conseguir ter no seu colo o seu primeiro filho. Entre dores, dúvidas e dívidas. O aconselhamento, o acolhimento e o suporte emocional ainda constituem um tratamento mais efetivo para mulheres com abortamento espontâneo de repetição. Você já teve perdas gestacionais? Você já perdeu bebê? Já teve algum aborto? Ou conhece uma mulher que passou por perda gestacional, que passou por abortos de repetição? Me conte aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa escutar essas palavras, para que ela se fortaleça, para que ela não perca a esperança em continuar lutando em busca do seu bebezinho saudável, para que ela não perca essa esperança. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com uma mulher que precisa escutar essa mensagem.